1 Coríntios 13, 11, está projetado ali. Eu quero convidar você, mesmo assentado como você está, mas eu quero que você leia comigo apenas esse verso, e nós vamos partir a nossa reflexão deste verso, né? Desse versículo aí, tá bom? Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Só para lembrar, nós estamos caminhando já para o final, né, dessa série de estudos chamada Formação Espiritual, que se propõe a estudar na Bíblia alguns temas e alguns textos que podem nos auxiliar no nosso desenvolvimento espiritual. Nós já vimos sobre decisões, sobre testemunho, né, ou influência, sobre perdão, sobre oração, devoção pessoal, ser igreja, né, falamos na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre maturidade, restando apenas um tema, que a gente vai encerrar na semana que vem, que é o tema do serviço, né? E eu quero agradecer muito você que tem permanecido fiel, né? Tanto aqui, como também às vezes em casa, né? Quando não vem aqui, você acompanha de casa, porque muitos me falam, né? Interagem comigo dizendo que assistiram em casa, não puderam estar, mas assistiram lá. Às vezes fazem alguma pergunta, alguma coisa assim. Isso é muito bacana, as reações que a gente acaba tendo. Mas hoje nós vamos falar sobre maturidade. É bom a gente não confundir maturidade com envelhecimento. Amadurecer e envelhecer são duas coisas bem diferentes. Há muitas pessoas que estão envelhecendo, envelhecem sem maturidade alguma. Porque envelhecer e amadurecer não são as mesmas coisas, né? Você olha às vezes para a pessoa, ela tem sinais do tempo sobre ela. Os cabelos vão branquejando, o corpo, né, vai dando os seus sinais, né, as forças vão se esvaindo, rugas para cá, para lá. Algumas situações você vai perdendo o cabelo, né? Outras situações o corpo, né, vai meio que encurvando, né? Às vezes a pessoa parece tão alta, mas ela vai terminando a vida meio que pequena, né? Ela vai se diminuindo, né, cada vez mais. Isso é o sinal do tempo. Isto é envelhecimento. Mas envelhecimento não é a mesma coisa que maturidade. A gente percebe muitas pessoas que estão velhas, envelhecidas, mas ainda falta muita maturidade pela maneira como elas reagem à vida. Você percebe isso? A pessoa envelheceu, os anos passaram, mas ela não amadureceu. Porque envelhecer é um processo natural. Todos nós caminhamos rumo ao envelhecimento. Alguém já disse que uma pessoa velha, uma pessoa idosa, é um jovem que deu certo, né? Porque se você não quiser envelhecer, é só você morrer, né? Você morre jovem. Mas uma pessoa que envelheceu é uma pessoa que sobreviveu à juventude. Porque envelhecer é um processo natural. Todos nós vamos caminhar para lá. Você pode usar creme de como é que chama isso? Rejuvenescimento, é assim que fala, rejuvenescimento. Você pode fazer academia, você pode se alimentar bem, você pode fazer um monte de coisa. Que pode, de fato, ajudar você a ser um velhinho, uma velhinha charmoso, charmosa, né? Mas não vai impedir você de ser um velhinho, uma velhinha. Porque nós vamos caminhar para lá. Porque envelhecimento, ele é um processo natural. Às vezes quando a gente está nessa idade de 18, 19 anos, né? Você está arrasando. Para sair de casa demora. Você fica olhando no espelho e fala, mas eu estou bonito, né? Não é? Todos nós já tivemos 18, 19 anos e quem está nessa idade sabe disso, né? Você olha, você põe aquela roupa e toda a roupa fica boa. O corpo está em cima, né? Você olha assim, dá aquela ajeitada daqui e dali, uma maquiagem, mas fica ótimo. Só que não vai ficar assim. A gente vai envelhecer, isso é um processo natural. Todos nós estamos rumo ao envelhecimento. O envelhecimento é inevitável, porque é natural. A gente vai envelhecer, né? Agora, amadurecer é um processo interno
E é um processo intencional. Não é um processo tão natural assim. Porque maturidade tem a ver com esse processamento interno que nós fazemos das coisas. De modo que amadurecer é quando você decide que você vai reagir melhor a algumas coisas. Isso vai influenciando as suas emoções, suas decisões, a compreensão que a gente tem das coisas, de nós mesmos, dos outros, envolvendo essa disposição, a intenção de querer crescer. Quando você decide, eu preciso crescer. É diferente do envelhecimento, porque o envelhecimento é natural, você não tem como evitar, você até quer evitar, mas você não pode evitar. Mas amadurecer é um processo mais interno, mais intencional, você precisa querer. Tem gente que não quer, tem gente que passa a vida toda vendo o tempo passar e não amadurece, porque parece não querer, ela quer continuar sendo aquela criança de sempre, né? Observe a afirmação que Paulo fez, né? Ele diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Paulo diz, quando eu era menino, eu sentia como menino. E quando eu era menino, eu pensava como menino. Mas ele diz, quando eu cheguei a ser homem, eu desisti daquelas coisas que são próprias de menino. Lembre-se que quando Paulo escreve isso, ele estava escrevendo à igreja em Corinto. E a igreja em Corinto, ela tem todos os sinais de uma igreja imatura, de um povo que envelheceu, mas não amadureceu, não cresceu emocionalmente, espiritualmente, né? Embora talvez a igreja crescesse fisicamente, né? Fosse uma grande igreja, mas não cresceu, o povo não cresceu. Porque envelheceu, mas na verdade não amadureceu. E essa igreja de Corinto, Paulo trata com ela muitas confusões que estavam tendo naquela igreja, e nesse contexto aqui, a gente está falando aqui de capítulo 13, né? Especialmente está entre as discussões de Paulo com aquela igreja sobre os dons espirituais. Aquele povo estava discutindo sobre isso, brigando por causa disso, por causa dos dons, das capacidades que Deus distribuiu a cada um daquela igreja, das pessoas daquela igreja. Com isto, é importante a gente ressaltar que em alguns aspectos, como o que Paulo está citando aqui, nós vamos amadurecer naturalmente. Que é o que Paulo está dizendo aqui, não é? Pessoas saudáveis são assim, elas vão migrando de fase para fase. Então, naturalmente, você é criança, você deixa de ser criança, você passa a ser um adolescente. De adolescente você vai para a juventude, e cada fase tem um jeito diferente. Da juventude você vai para a vida adulta. Aquilo que é importante, que preocupa uma criança, já não preocupa mais um adolescente, né? Os pais se queixam muito disso. Porque a criança sempre tem aquela coisa que fala para o pai e para a mãe, pai, mãe, vamos no shopping, né? A adolescente diz assim, pai, mãe, eu vou no shopping. O que significa que você não vai. Entendeu? Se você for, você vai levar. E me deixa lá, né? Porque é diferente, né? A criança quer ficar perto do pai e da mãe. O adolescente quer ficar longe do pai e da mãe. Isso é natural. Se você tem filho adolescente, está sofrendo com isso, vai passar, né? E o filho jovem já vai mudando também. Ele já quer ter o dinheiro dele, ele quer ter os gastos dele, ele quer ter a vida dele. Porque nós vamos migrando de fase para fase. Então, nesse sentido, a gente vai amadurecendo meio que naturalmente, passando de fase. O nosso falar, o nosso sentir, o nosso pensar, já não é mais como de criança, como Paulo diz. É de gente adulta. Então, a gente vai mudando, né? Quem é pai e mãe, você vai acompanhando, você vai meio que assustando. Porque, de repente, o menino tinha uma voz fininha lá, ele começa a engrossar a voz, tudo mais, mas nascer bigode, né? A menina vai mudando o corpo dela, os pais, os homens ficam muito assustados com isso, né? Porque era uma menininha, né? E de repente vira uma moça, né? E aí você vai se assustando, pensando no namorado que ela vai ter, tudo mais, vai entrando em crise. Isso vai dando uma perturbação enorme na vida do pai, especialmente, né? Que eu não sei o que é isso, porque eu só tive filhos. Bom, mas maturidade, por certo, é um assunto bem amplo. A gente poderia falar muito sobre maturidade aqui. Mas hoje, entendendo esse conceito básico de maturidade, que maturidade é algo interno, intencional,
Eu quero analisar de uma forma bem prática um exemplo que eu sei que você já conhece, de uma pessoa madura que a Bíblia descreve, que é o José do Egito, né? Se nós temos uma pessoa que nós podemos pensar essa pessoa como modelo de maturidade, essa pessoa é José do Egito. Eu queria mais uma vez chamar a atenção para a história dele. Observe comigo um pouco dessa história, uma parte dela, lá em Gênesis capítulo 50, versos de 15 a 22. Eu vou ler, eu quero que você acompanhe na sua Bíblia aí. Abra aí a sua Bíblia, Gênesis 50, versos 15 a 22. Que diz assim, o finalzinho lá, o último capítulo lá de Gênesis. Diz assim: vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. É interessante quando você olha para essa história de José, ela nos surpreende porque ela é diferente daqueles filmes que eu e você estamos acostumados a assistir. Porque a gente assiste alguns filmes, a maioria deles na verdade, quando termina o filme, você fica assim: puxa, o filme terminou de uma maneira que a gente esperava. Qual é a maneira que a gente espera? A maneira que a gente espera é que o mocinho sai vitorioso, o bandido é preso ou é morto, não é? A gente espera, fim de novela. Aquele personagem, aquela personagem da novela que você fica intrigado, vê as maldades da pessoa, tudo que ela apronta, tudo mais. O que você espera? O último capítulo, ela vai morrer. Ou ela vai ser presa. Ela vai viver triste num calabouço e você vai se alegrar com isso. Porque essa é a nossa expectativa. São os finais comuns de histórias trágicas, não é? A gente gosta de finais assim porque a gente está acostumado a ver assim. A gente sabe que é assim. Então, quando você vai lendo o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e vê a história, vai acompanhando a história de José com seus irmãos, o que você pensa? Quando terminar essa história, o José sai vitorioso, que ele é um mocinho, os irmãos dele precisam terminar presos, ou quem sabe mortos, ou quem sabe sofrendo, apedrejados, alguma coisa desse tipo, né? A expectativa que a gente lança. Só que o final é surpreendente, porque o final do livro de Gênesis e a história de José termina com os bandidos aí, que são os irmãos, vivos. Eles terminam livres, eles terminam perdoados, eles terminam sustentados pelo mocinho que é o José. E para piorar a situação, o mocinho ainda fica feliz por ter feito tudo isso, né? Não é surpreendente? É uma história que surpreende. Por quê? Porque o mocinho da história é um homem maduro, é uma pessoa diferente. A surpresa não vem dos irmãos, a surpresa vem dele, da reação dele, da maneira como ele reage de uma forma madura. Isso nos revela que as histórias que Deus escreve sempre terminam diferente das nossas histórias. E maturidade é justamente algo mais ou menos assim. É quando você consegue perceber a história que Deus escreve. Isso é maturidade. Maturidade é quando você se desliga de você, quando você se desliga dos outros, quando você se desliga das circunstâncias, e quando você se liga em Deus e percebe que as histórias que Deus escreve têm finais diferentes.
Então eu posso reagir de uma outra forma, porque eu começo a perceber a história que Deus está escrevendo. Então eu me desconecto de mim, eu me desconecto das pessoas, me desconecto também das circunstâncias, porque eu percebo que tem um Deus escrevendo a história. E quando eu percebo isto, eu fico tranquilo. Eu posso reagir de uma forma madura, porque eu percebo que para além de mim existe um Deus que coordena e controla toda a história. Amém? Maturidade é isso. Essa percepção que você tem que ter de que existe um Deus escrevendo uma história. José e os seus irmãos estavam num momento de transição. Era o final da fase Jacó, ou da fase Canaã, e naquele momento eles estavam analisando as marcas que nem mesmo o tempo passado poderiam apagar, que estavam impressas, imprimidas neles ali. E agora eles estavam diante de uma nova fase, a fase que a gente pode chamar de fase José, ou a fase Egito. E não só os irmãos pensavam que seriam deles, mas o próprio José também se preocupava se ele reagiria bem àquele momento. Há de se notar que enquanto os irmãos falam, José chora, porque tem coisa guardada dentro dele. Talvez a vontade de José fosse realmente esganar aqueles irmãos. E se ele esganasse, eu e você, ia dizer, né? Porque eles mereciam isso, por aquilo que eles fizeram com José. Mas o José não faz isso. Então, entre o passado, o tempo que havia passado, e o futuro, aquilo que ainda iriam escrever, que iriam viver, tinha o presente. E justamente o jeito de reagir ao presente mudaria totalmente a história. Como diz aquela música popular, né? Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver, né? A música do Roberto Carlos, do Erasmo Carlos. Não sei se você conectou, mas essa música que eu estou citando aqui, né? Mas se o mal e o bem existem, você pode escolher. O que você vai escolher? Mas você precisa saber viver. José era um homem que tem claras demonstrações de uma pessoa madura, que ele sabia viver. Então, naquele momento, José tinha que tomar uma decisão. A questão era, o que eu faço com tudo aquilo que vem acontecendo na minha vida? O que eu vou fazer com tudo isso? Tudo aquilo que vem ocorrendo, aquilo que vem sendo imprimido, impresso na minha vida. O que eu vou fazer com essas marcas que o tempo está deixando? Dependendo do que ele fizesse, o futuro seria então desenhado. Naquele momento, José tinha que provar ser uma pessoa madura. E ele prova. A história termina com um carimbo de que José é de fato uma pessoa madura. Então, maturidade tem a ver com a nossa reação a algumas coisas. Eu quero que você pense comigo sobre essas reações nesse momento aqui. Primeiro, maturidade então tem a ver com a nossa reação a nós mesmos. Observe aí, verso 19, respondeu-lhe José, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? A sua reação diante do que acontece na vida, ela vai ser boa ou ruim, ou madura ou imatura, dependendo da visão que você tem de si mesmo. Você já reparou? Algumas dificuldades que você já passou ou tem passado, elas não têm muito a ver com você mesmo, elas não se intensificam por causa da visão que você tem de si próprio, não é? Você consegue notar isso? Pensa assim nas dificuldades que você teve essa semana que passou, dificuldades que você tem vivido durante esse ano, elas não têm se intensificado por causa de você também? Pela maneira como você se vê, como você se enxerga? Por vezes você não fica pensando assim, acho que eu não merecia sofrer isso não. E aí você reage negativamente, por quê? Porque você acha que você está passando por uma coisa que você não merece. Porque a visão que você tem de si. Ou porque você acha assim, que você não poderia ter cometido um erro como esse. Tem gente que é assim, né? A pessoa comete um deslize, ela não se levanta mais. Porque ela acha assim, eu
não poderia ter feito uma coisa assim. A pergunta sempre é, por que você não poderia? Significa que outro poderia, né? Que ela sempre acha que o outro pode, mas ela não. Porque a visão distorcida que ela tem dela mesma. Maturidade envolve esta visão de si próprio. É a reação que você tem a você mesmo. José, ele olhou para si mesmo e encontrou quem? Quem que ele encontrou? José encontrou José, né? Ele mesmo. E diz que ele olha para si e diz assim, acaso estou eu em lugar de Deus? Né? E a resposta seria, não estou. José olha para si e encontra o José, só o José, mais nada. Não é um Deus assentado num trono ali, é ele. E ele está dizendo assim, acaso eu estou no lugar de Deus? Não estou no lugar de Deus. A resposta é essa, eu não estou. Como é que eu vou julgar agora o que aconteceu? Julgar esses irmãos? José está se deparando com ele mesmo e tendo uma reação positiva a ele mesmo. Isso é maturidade. Maturidade é essa capacidade de se auto-perceber. Nem sei se tem a palavra, mas se não tem, anota aí, né? Auto-perceber. Essa auto-percepção é você ser capaz de olhar no espelho e dizer quem eu sou. Isso é maturidade. Porque muitas vezes você tem reações imaturas por causa de você mesmo. Mas é importante você se auto-perceber, para então lidar sabiamente com a vida como uma história que Deus escreve. Deus está me fazendo passar por isso, mas quem sou eu? Sou nada mesmo, não é? Deus faz o que Ele quiser. Eu não tenho que ficar preocupado com isso. Agora, quando você tem uma visão muito elevada de você mesmo, você reage de forma imatura. Você vai dizer assim, não, ninguém me faz de bobo não, ninguém pisa em mim não, eu não mereço passar por isso. Isso é imaturidade, né? É quando você tem uma percepção de si muito além do que convém. No lugar de José, talvez você diria assim, não, eu estou no lugar de Deus sim, agora é minha vez, eu vou me vingar, né? Mas José diz assim, acaso eu estou no lugar de Deus? Maturidade tem a ver com essa reação a nós mesmos. Que reação que você tem a você mesmo? Porque muitas vezes os problemas que você tem começam em você, a partir de você. Porque falta essa maturidade, essa reação a você mesmo. Você não tem uma autopercepção, você não se percebe corretamente. Você pensa de si além do que convém. Então, tudo que acontecer na sua vida, você vai achar que é injusto, que não pode, que não deveria ser assim. Que às vezes piora, intensifica, por causa da reação que você tem a você mesmo. Em segundo lugar, eu quero que você entenda que maturidade tem a ver com a nossa reação ao outro. Veja que por 2 vezes se usa a expressão não temais, colocada aí na boca do José com relação aos seus irmãos. O versículo 19 vai dizer não temais, o versículo 21 diz não temais, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos, assim os consolou e lhes falou ao coração. Quem são as pessoas para você? Quem é o outro para você? Nós estamos vivendo um tempo onde nós significamos muito pouco para as pessoas, né? Eu vi um comentário outro dia aí, alguém dizendo assim que o grande desafio da nossa geração é você conseguir ser mais importante para o seu filho, às vezes para o seu pai, às vezes para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã, mais importante para a sua esposa, para o seu marido, do que um smartphone. Porque a gente deixou de ser importante. É mais importante um smartphone. A pessoa está no smartphone. Ela fica olhando para o smartphone. Ela dorme com a mão no smartphone. Ela acorda, a primeira coisa que ela olha é no smartphone. Né? Ela não esquece o smartphone. Se quebrar, ela chora pelo smartphone.
ela manda rapidinho consertar o smartphone. Porque para ela, o mais importante é o smartphone. Então, esse é o nosso grande desafio. Como é que eu consigo ser mais importante que um aparelho? Porque as pessoas estão ligadas num aparelho. E pessoas deixaram de ser importantes. É a reação que nós temos ao outro. E quando nós enfrentamos problemas com o smartphone, a gente sabe como resolver, né? Mas quando você enfrenta problemas com o outro, com um ser humano que fala, que age, que reage, que tem cheiro, que xinga, você não sabe o que fazer. Porque nós estamos cada vez menos preparados para lidar com o outro. Quem são as pessoas para você? Quem eram as pessoas para o José? Observe José dizendo aos seus irmãos: não fiquem com medo de mim. Que era visível, era notório, os irmãos estavam apavorados com o José. Por quê? Porque o José era uma carta descartada que eles jogaram fora lá no passado. Eles pisaram nele. Eles o venderam para ser escravo. Eles tinham certeza que aquele irmão que nós vendemos como escravo, acabou-se. Se ele já não morreu, ele deve estar em algum lugar, sendo escravizado, massacrado, sofrendo, magro, feio, esquisito. E aí eles se deparam com uma fome na terra deles. Aonde tem comida é no Egito, eles então descem para lá para o Egito. E quando chega lá, tem um responsável pela comida. Quem é o responsável pela comida? É aquele irmão. É aquela carta que nós achávamos que a gente tinha jogado fora, descartado. Mas Deus pegou essa carta e levantou. Eles ficam olhando para ele assim. Com que cara? Cara de medo, né? Cara de pavor. E José então está olhando para ele, sabe disso, né? Ele diz assim: não fiquem com medo. Que vocês imaginavam que eu ia me encontrar como escravo, né? Se estivesse vivo, talvez ainda fosse zombar de mim. Mas agora eu tenho a comida na mão. E mais que isso, eu tenho poder para pedir para tirar a vida de vocês. E José então diz: não fiquem com medo de mim. Ó, que visão madura. De um homem que entendeu que Deus escreve histórias. Ele não está olhando para os irmãos, ele está olhando para Deus. Qual é a história que Deus escreveu até aqui? Ele diz para os irmãos: não tema. Maturidade tem a ver com isso, com a nossa reação ao outro. Veja que antes, versículo 17 e 18, eles tinham dito assim: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos, que perdoes a transgressão dos servos de Deus e teu pai. Diz que José chorou enquanto eles falavam isso. Depois eles vieram também, se prostram diante dele e dizem: eis-nos aqui por teus servos. José parecia lidar, ou entender que lidava, não com uma situação surpreendente, mas ali José estava lidando com a evidente humanidade caída. Ele está olhando, não é para os irmãos dele, mas ele está olhando para o ser humano caído. O ser humano afundado no pecado. O ser humano é assim mesmo. E a questão é: eu vou reagir assim também? Eu vou ser tão ruim quanto eles estão sendo? Pense um pouco, boa parte dos seus problemas não tem alguém como principal, né? Quando você pensa nas suas angústias, não vem assim uma pessoa, não tem lá um personagem, uma carinha lá, né? De alguém. Você fala assim: essa pessoa. Ah, se um dia eu cruzar com essa pessoa. Ah, se um dia eu estiver numa avenida, essa pessoa estiver atravessando a rua. Ah, Senhor, me segura. Desacelera meu carro, porque eu estou com vontade de atropelar aquela pessoa. Não tem? Todo mundo é santo aqui, né? Estou olhando com uma cara assim, né? Imagina!
Mas todos nós temos uma pessoa que a gente fica assim... E não são pessoas que arrancam de você as piores reações? Que depois te faz pensar assim, puxa vida, mas me faltou maturidade, eu não deveria ter falado daquele jeito, deveria ter reagido daquela forma. Foi alguém que te provocou. José entendia isso, que os seus irmãos eram uma expressão corrupta da humanidade. Ele não precisava fazer dele mesmo uma pessoa pior. Porque às vezes o outro te faz de você uma pessoa pior. E maturidade passa pelo outro. É a maneira como você enxerga o outro. O outro te provoca, você vai lá e também é imaturo. Maturidade tem a ver com essa reação. A reação que nós temos com o outro. Eu sei que você conhece pessoas que permitem que as decepções com outras pessoas as tornem pessoas piores. Mas pense, muitas vezes você faz exatamente assim. Você vai permitindo que a outra pessoa piore você. Quem é maduro tem uma visão correta das pessoas. Por isso, não se deixa iludir por elas e nem sofrer com aquilo que elas acabam fazendo contra a gente, né? A pessoa madura é assim. A atitude de José foi: eu vou sustentar vocês. Olha que visão madura, né? Porque ele podia dizer assim: olha, seguinte, não tema, não vou matar vocês, mas some daqui. Não quero ver vocês mais na minha frente. Desapareçam. O que vocês acham que eles iam fazer? Mas ia sair correndo, né? Correndo mesmo, né? E achando ainda que havia uma flecha atrás, né? Mas José diz assim: não, fica aqui, eu vou sustentar vocês. E sustentou. E assim que a história termina lá, dizendo isso, né? Que ele sustentou. Viveu ali com a família dele, sustentando aquela família, até o final da vida dele. Que visão madura, que visão impressionante. Maturidade é isso. Maturidade tem a ver com a nossa reação com o outro. Em terceiro lugar, eu quero que você aprenda aqui nessa noite que maturidade tem a ver com a nossa reação às circunstâncias, aquilo que acontece. Olha o que diz o versículo 20 de Gênesis 50. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. A história de José, ela nos ensina que, independente do que nos possam fazer as pessoas, Deus pode tornar qualquer mal em bem. Amém? Confia nisso. Independente do que possam fazer. Mas foi cruel, foi injusto, não podia ter feito. Mas Deus, que escreve histórias, que coordena a história, Deus transforma mal em bem. Coisas ruins em coisas boas. Nós precisamos confiar nisso. José reconheceu a responsabilidade dos irmãos. Ele não está isentando. Ele está dizendo: vocês intentaram mal contra mim, sim. Ele reconhece isso. Vocês foram usados pelo mal, vocês fizeram mal. Mas ele não deixou de ver que Deus permitiu tudo aquilo e transformou tudo aquilo, como diz o texto aí, para fazer alguma coisa que antes ele não entendia. Deus permitiu para fazer algo que Deus queria fazer. Ser maduro, ser uma mulher madura, um homem maduro, é também saber interpretar circunstâncias, entendendo que Deus é soberano. Quem Ele é? Ele é um Deus soberano. O que Ele faz? Ele cuida de tudo. O que Ele permite que façam conosco? Aquilo que Deus acha que pode sair um bem. E é nessa toada, né, que o Paulo diz lá em Romanos 8, 28, que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu e você amamos a Deus, aquilo que Deus permite que nos façam, em algum momento, em alguma instância, isso fará bem para nós. Porque Deus está escrevendo a história. Deus não está
desesperado no céu, se surpreendendo com algumas coisas que acontecem aqui. Salmo 105, versículo 17 a 22, eu quero ler aqui na versão da NVI, está falando sobre José. Olha como o salmista olha para aquele evento passado, inspirado por Deus. Ele diz assim: mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição. E a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou, ele o constituiu senhor de seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar sabedoria às autoridades do rei. Olha que coisa bonita, né? Olha como o salmista olha para a história de José. Ele está dizendo: Deus enviou adiante deles um homem, que na perspectiva dos irmãos nós estamos tirando uma carta do baralho, né? Nós estamos jogando fora o José, descartando uma pessoa que nos incomoda. Mas na perspectiva de Deus, não. Eu estou enviando o José adiante deles, para preparar comida para eles lá no futuro. E o texto termina dizendo que o José, ele precisava ensinar às autoridades do rei do Egito a sabedoria. Um homem forjado no tempo, que sim, envelheceu, mas não só envelheceu, mas também amadureceu. Porque entendeu que havia um Deus escrevendo uma história. Entenda isso essa noite. A vida é uma história que Deus escreve. Amém? A vida é isto. A vida é uma história que Deus escreve. Quando nós entendemos isso, nós lidamos melhor com nós mesmos, nós lidamos melhor com o outro, nós lidamos melhor com as circunstâncias. E quando se faz assim, então, atingiu-se um estado de maturidade. Lembra do que Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Pergunto para você nessa noite: o que você está precisando desistir? Talvez você tenha que desistir da visão que você tem de si mesmo. Abandona isso, abre mão disso. Deixa Deus revelar quem você é. Não queira ser alguém que Deus não quer que você seja. Deixa Deus revelar quem você é. Talvez você tenha que desistir da visão que você tem das outras pessoas. O óculos, o olhar que você tem para o outro é muito negativo. Você tem permitido que pessoas tirem de você as piores reações. E você é sempre uma pessoa imatura, que você não sabe reagir ao outro. Talvez você tenha que desistir de olhar para as circunstâncias como você tem olhado, achando que tudo que acontece à sua volta é para acabar com você. Mas Deus quer que você entenda que a vida é uma história que Deus escreve. Essas circunstâncias que estão acontecendo à sua volta, muitas vezes é permissão de Deus para te transformar numa pessoa madura.